As religiões não surgiram de um dia para o outro. Elas foram construídas ao longo de milênios, como parte do esforço humano para entender o mundo, a vida e a morte. Neste vídeo, vamos seguir as pistas deixadas pela história, das cavernas pré-históricas até os primeiros impérios, sem proselitismo, sem críticas. Aqui, a história é contada sem dogmas, sem julgamentos, apenas o registro de uma longa busca por respostas. Muito antes das primeiras civilizações erguerem templos ou codificarem doutrinas, havia o medo, a admiração e a curiosidade diante de um mundo imenso e desconhecido. Os registros arqueológicos mais antigos mostram que, ainda no Paleolítico, há cerca de 100 mil anos, nossos ancestrais já realizavam práticas que sugerem uma percepção além do visível. Em sítios como Kafze, no atual território de Israel, e Shanidar, no Iraque, arqueólogos encontraram sepulturas antigas. Nestes túmulos, corpos foram enterrados com objetos pessoais, ferramentas de pedra, adornos, fragmentos de alimentos. Esses gestos silenciosos indicam algo profundo, a crença de que a vida talvez não terminasse com a morte. Ao sepultar os mortos, de forma intencional, nossos antepassados revelaram que já viam seus semelhantes como mais do que corpos biológicos. Havia a ideia, mesmo primitiva, de uma continuidade invisível, uma presença além da ausência física. A religião, como fenômeno humano, começou assim. Não como templos suntuosos ou escrituras sagradas, mas como uma resposta íntima e espontânea às grandes questões da existência. O medo da morte, sim, mas também o amor, o luto, a necessidade de manter viva a memória dos que partiram. Com o passar dos milênios, à medida que a linguagem se desenvolveu e os grupos humanos se tornaram mais complexos, essas manifestações espirituais também evoluíram. O culto à vida, à morte, aos ciclos da natureza começava a ganhar formas mais elaboradas, pequenos rituais, símbolos gravados em pedra, cerimônias em cavernas iluminadas pelo fogo. No silêncio das primeiras noites, sob o céu carregado de estrelas, o ser humano inventava a primeira das grandes narrativas, a narrativa do sagrado. À medida que o tempo passava e as sociedades humanas evoluíam, algo começou a se tornar evidente para nossos ancestrais. A vida na Terra obedecia a ciclos. O nascer e o pôr do sol, as fases da lua, a alternância entre as estações, a migração dos animais, o crescimento das plantas, nada disso parecia acontecer ao acaso. Para os primeiros observadores da natureza, esses ritmos regulares sugeriam uma ordem invisível, uma força maior governando o mundo. Com o desenvolvimento da agricultura, essa percepção tornou-se ainda mais urgente. Plantar e colher dependiam diretamente da chuva, do calor, do frio. A sobrevivência estava nas mãos da terra, do céu, da água e do fogo. Em resposta, surgiram os primeiros cultos à natureza. A terra não era apenas um chão duro onde se caminhava. Ela era mãe. O sol não era apenas uma fonte de luz, ele era um deus, ou pelo menos um espírito vital. A lua regia não apenas as marés, mas também os nascimentos, as colheitas, a fertilidade. Nessa época, as primeiras divindades estavam profundamente ligadas aos elementos naturais, deuses do sol, como Ra, na futura civilização egípcia, deusas da terra, como a Grande Mãe, adorada em várias regiões da Europa pré-histórica. Espíritos das águas, dos ventos, das montanhas. Essas crenças ainda não eram formalizadas em religiões como conhecemos hoje. Não havia dogmas definidos nem hierarquias religiosas estabelecidas. Era uma religiosidade espontânea, profundamente enraizada no dia a dia das pessoas. Cada semente plantada, cada tempestade sobrevivida, cada nascimento celebrado, tudo estava conectado ao mistério do mundo natural, um mistério que precisava ser respeitado, temido e, às vezes, adorado.
Assim, antes de existirem céus e infernos, antes da separação entre o mundo material e o espiritual, houve a veneração da terra, do sol e da lua. A religião nasceu, primeiro, da contemplação do mundo visível. Ao longo de dezenas de milhares de anos, a percepção do sagrado foi crescendo dentro das sociedades humanas, mas em algum momento a religiosidade, antes espontânea e individual, começou a se estruturar em algo maior: os rituais. O ritual foi a primeira forma de transformar a crença pessoal em um ato coletivo. Não bastava mais apenas sentir, agora era preciso expressar, juntos, como comunidade. As primeiras cerimônias podem ter sido simples: um círculo de pedras, um fogo aceso para homenagear o sol, oferendas de alimentos depositados em cavernas ou junto a rios. Mas esses gestos tinham um significado profundo. Eram tentativas de dialogar com forças invisíveis, de pedir proteção, de agradecer pela vida, de tentar influenciar as forças da natureza. Com o tempo, esses rituais começaram a se tornar mais complexos. Em sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, na atual Turquia, datado de cerca de 11.000 anos atrás, foram encontradas estruturas imensas, construídas para fins evidentemente religiosos. Erguidas antes mesmo do advento da agricultura plena, essas colunas de pedra esculpidas sugerem que, para aqueles povos, a experiência espiritual já era suficientemente importante para justificar um esforço monumental coletivo. A construção de locais sagrados marca um ponto de inflexão na história da humanidade. A religião começava a se institucionalizar. Se antes o sagrado podia ser encontrado em qualquer árvore ou pedra, agora havia lugares definidos para encontrar o divino. Lugares sagrados, sacerdotes, ou pelo menos pessoas respeitadas, começavam a mediar o contato com essas forças invisíveis. Em sociedades cada vez mais complexas, a religião passou a desempenhar também um novo papel: garantir a coesão social. Unir o grupo em torno de símbolos comuns, criar normas de comportamento, explicar a ordem do mundo. Os rituais organizados foram o primeiro passo em direção ao nascimento das grandes religiões estruturadas. Assim, lentamente, a fé deixou de ser apenas instinto e emoção. Ela passou a ser tradição, cerimônia, instituição e, com isso, ganhou o poder de moldar o destino dos povos. Com o surgimento dos rituais organizados e a construção dos primeiros espaços sagrados, a fé humana começou a se transformar de maneira ainda mais complexa. O que antes era apenas a veneração das forças da natureza, agora começava a adquirir rostos, nomes e histórias. Assim nasceram os deuses. Em tempos remotos, o ser humano começou a personificar o sol, a lua, a terra, o vento. A força invisível por trás das colheitas não era apenas uma energia, era uma deusa generosa ou um deus severo. A tempestade não era apenas o acaso, era a ira de um espírito, a fúria de uma entidade cósmica. Esses deuses e deusas, inicialmente simples em suas formas, tornaram-se cada vez mais complexos à medida que as sociedades cresciam. Com o tempo, nasceram os mitos. Mitos são mais do que histórias. São narrativas simbólicas criadas para explicar o inexplicável, a origem da vida, o surgimento da morte, o movimento dos astros, a sucessão das estações, o bem e o mal, o sofrimento e a esperança. Cada povo criou seus próprios mitos, suas próprias cosmogonias, histórias de como o universo e a humanidade surgiram. Exemplos: mitologia suméria, com o deus Enki moldando a humanidade do barro. Mitologia egípcia, com Ra surgindo do oceano primordial. No crescente fértil da Mesopotâmia, em torno dos rios Igre e Eufrates, os antigos sumérios invocavam Anu, o deus do céu, e Enlil, o deus dos ventos. No Egito, Ra, o deus do sol, navegava pelo céu em sua barca celestial, trazendo luz e ordem ao mundo.
Esses deuses não estavam distantes, eles agiam, sentiam, guerreavam, amavam. Eram, em muitos aspectos, reflexos da própria humanidade, elevados a uma dimensão eterna. Assim, ao dar rosto ao invisível e voz às forças da natureza, o ser humano criou não apenas religiões, mas também as bases da cultura, da arte e até mesmo da filosofia. Com seus deuses e mitos, os povos antigos procuravam respostas, mas também criavam sentido para suas vidas, para suas dores e suas conquistas. E pouco a pouco, essas narrativas moldariam os impérios, os reis, as guerras e as civilizações que conhecemos até hoje. Por milhares de anos, as religiões foram práticas locais, intimamente ligadas à terra, ao clã, à pequena comunidade. Cada povo venerava seus próprios deuses, cada território cultivava seus próprios mitos, mas, lentamente, à medida que o comércio, a guerra e as migrações humanas se intensificaram, essas fronteiras espirituais começaram a se dissolver. O encontro entre culturas diferentes não trazia apenas mercadorias, técnicas ou novos idiomas. Trazia também novos deuses, novas ideias sobre o mundo, a vida e o além. Na Mesopotâmia, povos como os acádios, assírios e babilônios fundiam as crenças dos sumérios antigos com suas próprias divindades. O Egito, ao longo de suas dinastias, absorveu influências culturais de núbios, líbios e povos asiáticos, reinterpretando seus próprios deuses conforme novas realidades políticas e sociais. Na Índia, o hinduísmo emergiu de uma longa fusão entre as tradições védicas dos povos indo-arianos e as crenças mais antigas dos habitantes originais do subcontinente. O processo era dinâmico e muitas vezes imperceptível. Um povo conquistado podia adotar o deus do conquistador ou adaptar seus próprios deuses para que se encaixassem na nova ordem. Às vezes, a expansão se dava pela força, em outros casos, pela simples troca cultural, pelo convívio nas rotas comerciais e pelos casamentos entre povos diferentes. Esse fenômeno criou algo novo. Religiões que já não pertenciam apenas a uma aldeia ou a um único povo, mas que podiam atravessar fronteiras. A base estava lançada para que, mais tarde, surgissem sistemas de fé capazes de unir não apenas famílias, tribos ou cidades, mas reinos inteiros, impérios e, eventualmente, continentes. Religiões que, ao transcender o local, tornaram-se tradições globais. Tradições que moldariam o destino de civilizações inteiras. Por volta do segundo milênio antes de nossa era, as bases das religiões locais, tribais e agrícolas já estavam profundamente enraizadas no mundo antigo. Mas, em alguns lugares específicos, essas crenças começaram a se transformar em algo ainda maior. Sistemas de fé organizados, codificados, com doutrinas que ultrapassariam fronteiras e resistiriam ao tempo. Assim, nasceram as grandes religiões universais. No subcontinente indiano, o hinduísmo consolidava-se como uma síntese das tradições védicas e das crenças dos povos locais. Muito mais do que uma religião única, o hinduísmo estruturou uma visão de mundo baseada em princípios como Dharma, o caminho correto, e Karma, a consequência moral dos atos. Ali, a ideia de ciclos infinitos de nascimento, morte e renascimento já era parte integrante da espiritualidade humana. Cerca de 500 anos antes da era cristã, outra transformação surgiu na Índia, o budismo. Siddhartha Gautama, um príncipe que renunciou à vida de riquezas para buscar respostas para o sofrimento humano, alcançou o que chamou de iluminação e passou a ensinar um caminho de compaixão, sabedoria e desapego. O budismo não propunha deuses obrigatórios, mas um método para libertar-se da dor da existência. Enquanto isso, no Oriente Médio, um pequeno povo semita desenvolvia uma fé singular, o judaísmo. Ao contrário das religiões politeístas dominantes, os hebreus antigos propunham a existência de um Deus único, invisível, transcendente.
Essa ideia revolucionária de monoteísmo criaria uma ruptura no panorama religioso da antiguidade. Séculos depois, a partir dessa tradição, surgiria o cristianismo. Em meio ao domínio romano, seguidores de um pregador judeu chamado Jesus de Nazaré difundiriam uma nova interpretação da antiga fé hebraica. O cristianismo tomaria para si a missão de levar a mensagem da salvação a todos os povos, independentemente de etnia ou nação. No século VII, nas areias da Península Arábica, o islamismo emergiria. Maomé, considerado pelos muçulmanos como o último dos profetas, pregou a continuidade da mensagem monoteísta, enfatizando a submissão completa à vontade de Alá. Com impressionante rapidez, o Islã se expandiria para além da Arábia, alcançando a Ásia, a África e partes da Europa. Essas grandes religiões universais, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, não apenas moldaram as crenças espirituais de bilhões de seres humanos, elas ajudaram a construir sistemas éticos, estruturas políticas, filosofias de vida e identidades culturais que ainda hoje definem as civilizações. E o que começou como perguntas silenciosas diante das estrelas tornou-se uma força capaz de mover impérios, inspirar obras de arte, provocar revoluções e oferecer conforto nas noites mais escuras da alma humana. À medida que as grandes religiões se firmavam, elas deixaram de ser apenas expressões da busca espiritual. Elas passaram a se tornar forças concretas, moldando o curso da história humana. Religião e sociedade, a partir desse ponto, se entrelaçaram de maneira inseparável. Em muitas civilizações, a religião tornou-se a principal ferramenta de unificação. A crença comum em deuses e rituais compartilhados dava coesão a povos diversos, fortalecendo impérios e estados nascentes. No Egito, o faraó era visto não apenas como governante, mas como filho dos deuses, uma ponte viva entre o céu e a terra. No Império Persa, Ciro, o Grande, buscava legitimar seu poder respeitando as crenças dos povos conquistados, enquanto promovia seu próprio entendimento do divino através do zoroastrismo. Entretanto, o mesmo poder que unia também poderia dividir. À medida que diferentes visões do sagrado se espalhavam, surgiam também os conflitos religiosos. Não apenas guerras entre diferentes religiões, mas também disputas internas sobre interpretações da fé. As guerras entre as cidades-estados sumérias já misturavam rivalidade política com devoção a diferentes deuses locais. Séculos depois, nos domínios do Império Romano, os cristãos seriam perseguidos por recusarem a adoração aos deuses oficiais do Estado, uma ameaça percebida não apenas à religião pública, mas também à ordem civil. Ao mesmo tempo, a religião começou a inspirar novos códigos de leis e novos padrões de conduta. O conceito de justiça divina influenciava o modo como os reis governavam, como os juízes julgavam, como as sociedades se organizavam. As noções de pecado, expiação, a pureza e justiça passaram a ser tão importantes quanto as leis civis, estabelecendo uma moral coletiva que transcenderia as fronteiras de aldeias e impérios. Mas o impacto da religião não se limitou à política e às leis. As religiões inspiraram algumas das maiores expressões artísticas da humanidade. Templos majestosos, esculturas, pinturas, músicas e literaturas que atravessariam séculos. A arquitetura sagrada, como as pirâmides egípcias, os templos hindus e as primeiras igrejas cristãs, foi concebida não apenas para abrigar rituais, mas para eternizar a fé em pedra, em luz, em silêncio. Assim, no mundo antigo, as religiões foram muito mais do que crenças particulares. Elas moldaram impérios, inspiraram guerras, criaram códigos de conduta e legaram ao futuro as obras de arte e pensamento que ainda hoje contemplamos. Religião
poder, cultura e história, entrelaçados como os fios invisíveis que teceram o destino da humanidade. Ao olhar para trás, para os primeiros sepultamentos da pré-história, para os altares de pedra erguidos sob o céu aberto, para os mitos que cruzaram desertos e mares, compreendemos que a história das religiões é também a história da humanidade tentando entender a si mesma. As grandes religiões universais que surgiram há milênios, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, continuam vivas, adaptadas às dinâmicas de um mundo em constante transformação. Mesmo onde a fé tradicional diminui, os conceitos forjados pelas antigas crenças, justiça, dignidade humana, compaixão, dever, ainda moldam as leis, as culturas e as ideias modernas. Em cada obra de arte, em cada código de ética, em cada movimento de direitos civis, podemos encontrar vestígios daquela antiga busca pelo sentido da vida e pelo que está além dela. No mundo de hoje, globalizado e diverso, a religião convive com a ciência, com a filosofia, com o pensamento secular. Às vezes em harmonia, às vezes em tensão, mas sempre, de alguma maneira, refletindo o mesmo impulso primordial, a necessidade humana de entender seu lugar no universo.